Olá, é com alegria em nosso espírito que nos colocamos nesta opção de trabalho com Jesus. Hoje vamos entender mais profundamente, bem-aventurados aflitos, o esquecimento do passado. Bem-aventurados aflitos, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Para nos melhorar, ortogou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Importante entender que o esquecimento do passado é importante para o nosso processo evolutivo. Com a nossa reencarnação, nós temos um choque biológico. O choque biológico, naturalmente, faz o que? O esquecimento do passado aconteça. Então, é como nós começássemos a vida zerados no processo mental do nosso físico atual. Mas Deus nos coloca naturalmente a consciência. Então nós temos a consciência, vai nos lembrar, sempre nos lembrar quando existe alguma incursão na lei divina, ou seja, quando tem alguma incursão nossa, alguma falha em relação à lei, a consciência vai nos lembrar disso. E depois, as nossas tendências instintivas nos falam quem nós somos. Então, na realidade, em tese, nós já temos todo o nosso passado carregado nas tendências instintivas que carregamos. As nossas tendências instintivas falam da gente, falam quem nós somos. E a consciência desperta vai nos lembrar quando nós estamos fazendo alguma coisa que está em cursa à lei divina, contrariando a lei divina. Então, o esquecimento do passado, ele nos ajuda à medida que a gente não vai ter a lembrança constante de tudo que a gente cometeu de falha, podendo nos levar à depressão, a dificuldades maiores. Quando existe necessidade, a gente lembra de algumas coisas do nosso passado. Lembro bem, que certa vez estava com uma dificuldade com uma pessoa e foi me mostrado como que eu vivia com essa pessoa no passado. Aquilo para mim foi um choque e me mostrou o seguinte, que eu tinha que melhorar muito em relação àquela questão e que precisava, né, daquele esquecimento, porque aquilo foi como se eu ficasse uns 2, 3 dias traumatizados com aquela lembrança, mas foi uma lembrança importante para mim mudar meu aspecto em relação à pessoa. Então é importante. Então a bondade divina sempre vai nos lembrar, nos trazer quando existe necessidade da gente mudar em algum aspecto. Mas vamos pedir a nossa amiga Lúcia para explicar mais profundamente o assunto. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Mais uma semana, não é que nós estamos reunidos aqui para estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouco dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Essa passagem, né, desse tópico, esquecimento do passado, muitas pessoas questionam, por que a gente não lembra do passado? Se a gente lembrasse, seria melhor, porque a gente tentava não repetir o mesmo erro, e as pessoas pensam dessa forma. Mas não é essa forma que vai resolver, porque é como o Roberto na primeira leitura, não é? Se Deus apagou isso de nós, tem um motivo, e um motivo muito bom. Então, nós vamos lá no capítulo de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 51, 52, 53,
que Jesus, falando com os seus discípulos, ele diz: não te cuides que eu vim trazer a paz. De agora em diante, numa casa colocarei o pai contra o filho, a mãe contra a filha, né? A nora contra a nora, a sogra contra a nora, vice-versa. Então, nós ficamos pensando, Jesus, que veio aqui ensinar o amor, a doçura, né? Como ele falou uma coisa dessa? E os discípulos também não entendiam, porque ele falava por parábolas, e também, naquela época, os discípulos dele não tinham a condição de entender aqueles ensinamentos. Mas aqueles ensinamentos de Jesus é para todo o tempo. E agora, nós já temos mais um pouquinho de conhecimento e nós já entendemos essas palavras dele. Por quê? Porque dentro das nossas casas, na maioria das vezes, aqui estão os nossos inimigos de outras vidas. E nós temos que, com isso, exercitar o quê? O perdão, o amor. E o que acontece? Porque nós temos que olhar uma parte e a outra para nós entendermos, senão a gente fica meio perdido, não é? E não entendemos. E como Jesus falava por parábolas, até hoje ainda é um pouco difícil. Mas eu voltei nessa parte de Lucas por causa disso, para nós entendermos por quê que dentro das nossas casas nós temos esses inimigos, não é? Nós temos essa dificuldade em conviver, como Jesus falou. Então, esquecimento do passado, na realidade, é uma bênção de Deus, porque nós somos espíritos milenares. E quanto nós já sofremos ou causamos sofrimentos nos outros, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar. Hoje, já alcançamos uma evolução, até eu acho muito grande. Porque hoje, quando nós vemos um programa na televisão, a gente já assusta, já fica preocupado, já quer fazer justiça, principalmente quando é um maltrato à criança, nós já sentimos em nós essa dor, essa piedade, né, nos dias de hoje. Então, seria muito sofrimento para nós. Como nós já fomos muito maus e o quanto sofremos também. Então, vamos voltar, né, um pouco no passado, como homem ou como mulher, e nós vamos olhar um pedacinho. Eu não entendo assim muito de história, mas vamos olhar. Olha, escravidão, não só no Brasil, mas desde o tempo de Moisés, com a perseguição aos judeus, perseguição aos cristãos, né? As cruzadas, foi um tempo muito sofrido. A Inquisição, as duas guerras mundiais, meu Deus, sofrimento, uma guerra, né? Uma coisa terrível. E, com certeza, nós estávamos lá, nesses acontecimentos, ou como vítimas, ou como agressores. Então, quando nós recebemos dentro da nossa casa uma dessas pessoas que nós fizemos muito mal, ou que fez muito mal para nós, porque tudo isso que a gente está olhando aqui foram tempos terríveis, tempos de muito sofrimento. Aquela época, as pessoas, né, não eram igual hoje. Hoje nós melhoramos, nós já aprendemos bastante, graças a Deus. Então, quando nós recebemos dentro da nossa casa um espírito
que nós tivemos com ele muita maldade. Vamos falar na escravidão, que é um caso assim, né? Mas a gente pode falar mais. A gente recebeu um filho que foi um senhor e que nos maltratou muito, nos levou no tronco, maltratou nossa família, né? Separou as mães dos filhos, todo esse sofrimento que a gente sabe, e nós olhamos ali, no fundo, a gente tem esse flashzinho de vida passada. Então, aí é que nós vamos aprender o perdão, aí que nós vamos aprender o amor, aceitando. Eu tenho um caso de uma moça, eu vou contar para vocês, só para a gente ilustrar que é um fato acontecido, e para vocês entenderem, para nós, eu também, porque eu aprendo muito essa salinha aqui em casa que a gente faz oração em criança, que é maravilhoso. Aqui nós aprendemos a cada dia, a cada vez que a gente trabalha, né? Uma vez bateu aqui na minha casa uma moça, fora do horário de eu atender as crianças. Eu fui atender, ela estava muito aflita, chorando, muito nervosa, e ela me perguntou assim: Dona Lourdes, eu podia conversar com a senhora fora do horário da senhora atender as crianças? Falei, pode, mas eu vi assim, o desespero dessa moça tão grande. Eu falei, você quer conversar comigo agora? Ela quer. Aí nós descemos lá para a salinha que eu atendo as crianças, e eu falei com ela, né, para ela me contar o que estava pondo ela tão assim, triste, desorientada. Então ela começou a chorar e começou a me contar. Falou, eu tenho um bebê de 2 meses. E quando eu vou amamentar esse bebê, eu tenho tanto ódio, eu passo tão mal, eu tenho que lutar comigo mesma para eu não fazer alguma coisa com essa criança. E ela estava muito triste, muito triste mesmo, chorosa, desesperada. E eu falei com ela assim, filha, você já foi ao médico? Será que você não está com uma depressão pós-parto? Ela falou, não, eu já fui ao médico, meu marido já me levou, eu não tenho depressão pós-parto, eu tenho outros filhos. Agora que está me acontecendo isso com essa criança, eu estou no desespero, eu não sei o que eu faço. E eu vim aqui para a senhora me ajudar. Na hora, eu pedi a Deus, falei, meu pai, coloca a palavra certa na minha boca para eu falar com essa mãe. Como que eu ia falar com ela? Se eu fosse falar com ela sobre uma reencarnação, talvez ela não aceitasse, eu ficava ainda mais nervosa. Mas Deus me ajudou muito e eu realmente conversei com essa mãe. Conversei com ela e ela ficou mais calma. E graças a Deus, no final deu tudo certo. Aquilo foi passando, pedi para ela vir mais vezes com o neném, e eu aplicava o passe na criança e nela, e conversava mentalmente, né, tanto com a criança, com o espírito da criança, como dela. E graças a Deus foi tudo resolvendo. Mas vocês não são capazes de imaginar o sofrimento dessa mãe, porque ela não queria aquilo. Ela era contra, né, a vontade dela. Então, o esquecimento do passado é uma bênção, é uma justiça divina, porque a gente pode voltar voltar para pedir perdão e ser perdoado. Então, dentro da nossa casa, às vezes, tem uma pessoa com mais dificuldade. Com a família toda, às vezes. Né? Mais dificuldade, não é bem compreendido. E nós temos que trabalhar com isso. Quando nós temos esse entendimento que aquele que é mais difícil é o que precisa de ser mais olhado, né, ser mais compreendido, e a gente tentar amar mais um pouco, nós vamos conseguir, porque a lembrança do passado é muito triste.
Eu falo assim, por exemplo, vamos falar de mim, vamos falar de nós, né? Porque nós todos temos esses mesmos problemas. Nós temos momentos muito felizes na nossa vida e temos momentos muito tristes também na nossa vida, né? Durante essa passagem aqui na Terra. Então, tem momentos que nós vamos lembrar de algum passado, né? Alguma fase triste na nossa vida, alguma perda, alguma situação que marcou muito. E quando a gente lembra daquilo, normalmente a gente fala assim, ai, não quero nem lembrar disso mais, não gosto nem de lembrar. É uma frase fácil que a gente fala. E é justamente isso. A gente não quer nem lembrar daquele sofrimento que nós passamos agora, nessa vida. Porque a gente lembrar desses sofrimentos é sofrer duas vezes. Então, a gente normalmente quer lembrar de um momento feliz, né? Mas de um momento triste é mais difícil para nós, é mais sofrimento. Então, isso a gente fala de coisa corriqueira, coisa que acontece aqui dentro dessa nossa encarnação nesse tempo. E o que já aconteceu no passado? E tudo isso que nós falamos, como que nós estávamos ali? Nós estávamos muitas vezes como vítimas e muitas vezes como agressores. Então, meus irmãozinhos, é muito bom não lembrar do passado. Às vezes a gente pensa diferente. Eu poderia lembrar, mas não. É muito doloroso. Eu contei para vocês a historinha dessa mãe, né? Esse caso que aconteceu, para a gente ver o sofrimento dessa mãe, porque aconteceu isso com ela. Não ficou totalmente esquecido. De alguma forma, ela lembrou de algum passado dela que provocou esse sofrimento. Então, nós temos que parar, pensar, mudar em muitas coisas na nossa vida, principalmente dentro das nossas casas. Esse nosso estudo, ele está todo sendo direcionado para Jesus no lar. Então, nós temos que continuar com essa fé, com essa confiança, sempre temente a Deus, sempre tendo Jesus dentro das nossas casas, para nós passarmos por esses tipos de sofrimentos e todos aqueles que chegarem, não é? Quando nós temos dificuldade com uma pessoa da nossa família, vamos tentar atravessar essa dificuldade com dignidade, com amor, com respeito, porque nós já sabemos que tem algum motivo. E é isso aí, meus irmãos. Nós vamos tentando, nós vamos aprendendo, nós vamos nos corrigindo e, com certeza, nós vamos melhorando a cada dia. Né? Jesus nos abençoe, fiquem com Deus.